Olá, senhores. Trataremos agora a respeito da Assembleia de Representantes. Momento oportuno, talvez os senhores devam se recordar que em alguns momentos no decorrer da disciplina, eu falei a respeito da Assembleia de Representantes, contudo, não deixei claro o que é essa Assembleia de Representantes. Quando falamos em aula específica sobre a criação do condomínio, sobre a constituição do condomínio, eu citei aos senhores a Assembleia de Representantes. Pois bem, a Assembleia de Representantes é formada pelos adquirentes, estipulada no contrato de construção, podendo ser eleita em Assembleia Geral, o que geralmente ocorre quando se tem um número razoável de adquirentes, ou seja, de compradores. Percebam os senhores, é proibido ao incorporador, e caracteriza isso, essa proibição, uma infração, de ele indicar determinada pessoa para que faça parte da Assembleia de Representantes. Pois bem, ela funciona de maneira muito parecida ao condomínio, à instituição do condomínio, aos condôminos reunidos em assembleia. Pois bem, é definido a escolha por eleição destes adquirentes de 3 representantes. Assim, esta é imbuída de uma série de responsabilidades. Como eu falei, é necessária a eleição de 3 membros escolhidos entre os adquirentes. Para quê, senhores? A esses representantes, a essa Assembleia, é dada a responsabilidade de acompanhar, principalmente esses 3 membros, todo o processo efetivo de execução da obra, de cumprimento do que está no contrato, durante o processo de construção. Não é dado a ele o direito, a esta Assembleia, o direito de interferir naquilo que foi registrado em cartório. Aquele projeto que os senhores levam e toda aquela documentação e toda aquela intenção de como deverá ser feito, como deverá se funcionar o condomínio lá na frente, quando o edifício estiver pronto. Mas a eles é imbuída a responsabilidade de representar todos os adquirentes, ainda adquirentes. Entendam, neste momento não existe nada além de uma obra. O condomínio só surge com a efetiva averbação da unidade habitacional, a abertura da matrícula. Mas, senhores, também deve-se tomar o cuidado que o representante eleito e membro dessa Assembleia de Representantes não tem só poderes de exigir do incorporador, do construtor, o andamento da obra. E também não lhe é dada a responsabilidade de passar isso aos outros adquirentes, que não façam parte dessa Assembleia ou que não pertencerão, que não vão estar presentes nas reuniões, nas assembleias que serão marcadas por estes 3 representantes, por esses 3 membros. Mas eles, por exemplo, no caso de um determinado problema, onde a incorporadora não possa mais tocar a obra, dar efetivo encaminhamento para o empreendimento. Eles, através desta Assembleia, através deste documento registrado lá, atrelado àquela matrícula, àquela liberação por parte do cartório de registro de imóveis, lhe é dado o direito de tocar a obra, chamar todos os compradores e continuar em parceria com o incorporador, porque é necessário, a figura do incorporador jamais deixará de existir. Ou um deles poderá se tornar o incorporador da obra, assumindo todas as responsabilidades conjuntamente com a Assembleia. Eles deverão acompanhar de maneira clara o cronograma físico de execução, o cronograma financeiro e também todo o andamento do pagamento, do compromisso do comprador, dos adquirentes, que são os membros desta Assembleia, do compromisso de pagar, a sua obrigação de pagar. Porque é neste momento, é esta Assembleia que vai fazer o papel de intermediador, de interlocutor das necessidades que o adquirente possa vir a ter com o incorporador. Eles são os representantes, é claro, é uma Assembleia de Representantes. Eles devem acompanhar todo o processo. E lhe é dado o direito de interferir a qualquer momento. Até mesmo de pedir a paralisação da obra, se eles compreenderem, com o apoio dos demais adquirentes, que algo está saindo errado e exigir do incorporador todo o esclarecimento necessário. E também denunciar. Mas vejam os senhores, não só tem direitos, como eu falei, a 4.591, ela não privilegia apenas a figura do adquirente, não.
ela dá uma certa proteção, uma certa cautela, eu tenho um certo cuidado com o adquirente. Mas também imbui responsabilidades. Digo aos senhores, a única responsabilidade do adquirente é honrar com o seu compromisso de pagar o montante financeiro correspondente ao contrato que ele assinou. E se por acaso, senhores, um desses 3 representantes, desses 3 membros que representam, que fazem parte da Assembleia, deixar de pagar, o que acontece com ele? Se foi estipulado em contrato, que é a 3ª parcela, não paga, dá o direito ao incorporador de ter a unidade habitacional de volta, existe algum privilégio a um desses membros? Não, senhores, pelo contrário. É previsto em lei que no momento que um dos 3 membros eleitos pelos demais adquirentes, mesmo aqueles novos que vão adquirindo no decorrer da execução da obra, lhe é imbuída a seguinte situação: não pagou a primeira ou a segunda prestação com base no que fora contratado, automaticamente ele perde o seu poder de representante, perde o seu poder de membro desta comissão, desta assembleia. Ele deixa de ter, é automático. Não cumpriu com suas obrigações, automaticamente ele deve ser retirado da Assembleia, retirado como representante, como membro representante desses 3 necessários. Obviamente pode-se ter mais, caso esteja decidido pela a maioria dos adquirentes, pode-se ter 3, 4, 5 ou 6. Menos de 3 é proibido por lei, tem que ter no mínimo 3. E eles devem ser eleitos pelo mínimo 2/3 do número de adquirentes. Entendam, incorporação imobiliária é a venda na planta e durante a construção. Obviamente, durante todo o período de construção, esse número de adquirentes vai subindo. Deve ser estipulado neste regimento, podemos chamar assim, ou nesse estatuto da Assembleia dos Representantes, que a partir de determinado número de clientes, determinado número de adquirentes que componham a total quantidade de unidades habitacionais de determinado empreendimento, deve ser convocada uma nova Assembleia para que se faça uma nova eleição ou para que se decida que esses 3 membros ou 4 permaneçam. Eles têm a responsabilidade de manter clara, são fiscais que representam os compradores, os adquirentes. A eles cabe interferir em qualquer momento. E caso de uma determinada, vamos supor, uma falência, um problema físico ou financeiro da incorporadora, do construtor, a eles cabe o direito de assumir a continuidade desta obra. Também é importante aqui nesse momento, senhores, compreender que, a partir do momento que um determinado adquirente deixa de pagar a parcela, eles devem, e é retornado à incorporadora aquele imóvel, antes da incorporadora vender esse imóvel que recebeu, deve-se passar pela avaliação da Assembleia de Representantes, que tem o direito de colocar isso à disposição dos demais adquirentes que tenham a possibilidade ou a intenção de adquirir aquele imóvel pelo preço estipulado. E caso isso não aconteça, poderá ser colocado em leilão esse imóvel, caso eles assumam a administração do imóvel, e são eles que devem ter todo esse cuidado e toda esta regulamentação. A eles é imbuído esse dever. E tem que ter o cuidado, senhores, de deixar isso claro, volto a ressaltar, no contrato. Os senhores devem documentar, agora enquanto incorporador. Tem que se tomar o cuidado, pois a lei é bem clara, ela busca dar um aporte, um suporte ao adquirente, deixando claro que a ele tem o dever único de pagar e os incorporadores de executarem, de cumprirem com aquilo que estão prometendo. E como é que nós, ou os senhores incorporadores, deverão se portar diante disso? Junto com aquele rol que eu falei para os senhores, aquele número X de contratos, de documentos, aqueles cuidados exagerados que eu venho enaltecendo durante toda a disciplina, criem um documento, criem uma possibilidade de dizer e deixar claro a qualquer um comprador, compre ele aonde comprar, no estande de uma feira ou no próprio canteiro, que existe uma Assembleia de Representantes, lhe dê o direito de saber da existência disso.
para que ele tenha o dever de fazer parte disso e cumprir e fazer, honrar, fazer com que seus pares cumpram com seus deveres, ou seja, de pagar. Porque eles passam a ser um aliado dos senhores. Mas é importante enaltecer. Deixem isso documentado.